Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora a mais uma aula do assunto Geometria Analítica e nessa aula aqui nós iremos ver a equação reduzida de uma reta, um assunto aí muito importante e muito cobrado, principalmente nos vestibulares. Beleza? Aí assim, pessoal, vou explicar aí nos mínimos detalhes para que você não fique com nenhuma dúvida em relação a esse assunto. Tudo bem? Vamos começar? Então desejo a vocês todos aí, tá? Uma excelente aula e vem comigo aqui. Então nessa aula aqui de equação reduzida da reta, vamos começar aqui falando do coeficiente angular de uma reta. Olha só o que diz. Coeficiente angular ou também, pessoal, olha só, a declividade de uma reta, no caso uma reta R, é o número real m definido por... Olha só, pessoal, esse coeficiente angular a gente vai representar aqui na geometria analítica com a letra m, tudo bem? E esse coeficiente angular, ele é definido como sendo a tangente do ângulo alfa. Ferreto, que ângulo alfa é esse daí? Aí é o seguinte, pessoal, olha só. Vamos imaginar nesse primeiro plano cartesiano uma reta crescente, mais ou menos assim, e nesse outro plano cartesiano vamos colocar uma reta decrescente. Nessas duas situações, a gente identifica o ângulo alfa da seguinte forma. É o ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas. Ou seja, este ângulo aqui, ó, tá? É muito importante que você perceba que esse ângulo é sempre tomado no sentido anti-horário, tá? Então, nós temos aqui, ó, o ângulo alfa em questão. Nessa reta decrescente, a gente não pode pensar que o ângulo alfa em questão é esse daqui, tá? Por quê? Como eu falei, nós deveríamos sempre considerar o ângulo aqui, ó, começando no eixo das abscissas, até chegar à reta, mas sempre percorrendo aqui um sentido anti-horário. Nós temos, então, aqui o ângulo alfa. Nessas duas situações aqui, a tangente desses ângulos alfa dão exatamente o valor do coeficiente angular dessas duas retas aí. Aí, pessoal, vale lembrar aqui qual é o sinal da tangente nos quatro quadrantes. Bom, nós vimos isso daqui lá na trigonometria, e no quadrante 1 e no quadrante 3, nós temos a tangente com sinal positivo. Agora, com ângulos que estão no segundo e no quarto quadrante, nós teremos tangente com sinal negativo. Agora, acompanhe o raciocínio aqui, ó. Nessa reta aqui, nós temos um ângulo claramente aqui menor do que 90 graus, ou seja, um ângulo do primeiro quadrante. Então, nessa situação aqui, a tangente deste ângulo alfa é um valor o quê? Um valor positivo. Então, nós poderemos afirmar aqui que essa reta possui um coeficiente angular positivo, ou seja, maior do que zero. Agora, nessa outra situação, reparem que o ângulo aqui ele passou de 90 graus, porém não chegou a 180. Então, nós temos aqui um ângulo do segundo quadrante. E de acordo com o sinal da tangente, no segundo quadrante, a tangente é negativa. Então, nessa situação aqui de ser uma reta decrescente, o seu coeficiente angular é um valor negativo, ou seja, menor do que zero. Beleza? Então, já vamos escrever aqui o seguinte, ó. Quando nós tivermos uma reta aqui, ó, que é crescente, o que nós poderíamos afirmar? Poderíamos dizer que o seu coeficiente angular, ou seja, o valor do m, é um valor maior do que zero. Do contrário, quando nós tivermos uma reta decrescente no plano cartesiano, escreva lá, hein? Decrescente no plano cartesiano, nós vamos ter o seu coeficiente angular um valor negativo, ou seja, menor do que zero. Então é fácil nós percebermos o seguinte: se nós tivermos uma reta horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, que é o eixo das abscissas, nós temos um ângulo de 0 grau. E a tangente de 0 grau
é igual a zero. Ou seja, na reta horizontal, o coeficiente angular é igual a zero. Beleza? Agora, pessoal, temos a situação peculiar aí da reta ser vertical, ou seja, uma reta paralela ao eixo das ordenadas. Qual o ângulo que nós temos aí? É um ângulo de 90 graus. E a tangente de 90 graus, nós sabemos que não existe. Ou seja, nessa situação da reta ser vertical, nós não temos a equação reduzida definida. Beleza? Agora, qual seria a equação da reta, então, para essa situação? Pensa o seguinte, ó, se nós tivermos, por exemplo, ali a intersecção valendo o valor 3, por exemplo. Essa reta aí possui a equação x igual a 3. Tudo bem? Enquanto que uma reta horizontal ali, por exemplo, passando no y igual a 4, nós teremos a reta com a equação y igual a 4. Beleza? Vem comigo aqui. Agora no item 2 nós temos o seguinte, coeficiente angular a partir de 2 pontos conhecidos. Olha só o que diz. Podemos calcular o coeficiente angular de uma reta que passa por 2 pontos A e B com as coordenadas aqui conhecidas da seguinte forma. Olhem só, pessoal, acompanhem aqui o raciocínio. Vamos imaginar, por exemplo, essa reta aqui, ó. É uma reta crescente, portanto, seu coeficiente angular é um valor maior do que zero, ou seja, positivo. Vamos agora colocar 2 pontos aqui, ó, sobre essa reta. Por exemplo, aqui assim o ponto A e aqui assim, por exemplo, o ponto B. Como esses 2 pontos aqui têm coordenadas conhecidas, vamos dizer que nós tenhamos aqui, ó, o x do ponto A e aqui nós vamos ter o y deste ponto A. Da mesma forma, o ponto B possui a sua abscissa correspondente, que é o x do ponto B, enquanto que possui a sua ordenada também bem definida, que é o y do ponto B. Agora perceba o seguinte, ó, nós temos aqui o nosso ângulo alfa e a tangente deste ângulo alfa é justamente o coeficiente angular dessa reta. Agora, se eu colocar aqui, ó, utilizando o ponto A e o B, para formar esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo com ângulo reto nesse ponto aqui. Beleza? O que acontece? Na geometria plana, nós temos o seguinte, quando nós tivermos duas retas paralelas, por exemplo, essa reta aqui e o eixo x são paralelos, este ângulo alfa que está aqui, ele é exatamente igual a este ângulo alfa que está aqui. Tudo bem? E nessa situação, como eu expliquei já, né, a tangente do ângulo alfa é simplesmente o coeficiente angular dessa reta. Vamos nesse triângulo retângulo aqui, ó, aplicar a tangente do ângulo alfa. Então, ó, o coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo alfa. E a tangente deste ângulo alfa aqui, ó, utilizando esse triângulo retângulo, nós teremos o seguinte. O que seria o cateto oposto a esse ângulo alfa? Lembrando que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que seria o cateto oposto desse triângulo? É este comprimento. Agora, quanto é que mede este comprimento? É o que, pessoal? É todo o YB, que vai até aqui embaixo, menos o YA que nós temos aqui. Ou seja, aqui nós temos o YB menos o YA. Então, a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto, que é o YB, menos o Y do ponto A. Utilizando aqui o mesmo raciocínio, quanto é que mede este cateto adjacente ao ângulo alfa? Este comprimento aqui, ó, é exatamente igual a este comprimento. Ou seja, é tudo isso daqui, ó, que é o x do B, menos esse comprimento, que é o x do A. Então, nós vamos ter aqui o x do B menos o x do A. Então, olha só, repetindo, a tangente deste ângulo alfa, que é o coeficiente angular dessa reta, será o cateto oposto, que é o YB menos o YA, dividido pelo cateto adjacente, que é o XB menos o XA.
Então, pessoal, quando nós tivermos dois pontos com as coordenadas conhecidas, nós poderemos descobrir o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos aí, dessa maneira que eu acabei de explicar. Agora, um cuidado aqui muito importante. Reparem que eu utilizei ali, ó, YB menos o YA dividido por XB menos o XA. O que eu quero dizer? Se você colocar primeiramente o ponto A, ficaria assim, ó, YA menos o YB, tudo bem? Só que no denominador, você tem que utilizar essa mesma ordem, ou seja, x do A menos o x do B. Isso porque nós deveremos tomar muito cuidado no sinal que nós teremos para esse coeficiente angular. Se for um valor positivo, nós teremos uma reta crescente. Se for um valor negativo, teremos uma reta decrescente. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, não há problema algum se nós calcularmos esse coeficiente angular aplicando assim, ó. Primeiramente, as coordenadas do ponto A, ou seja, YA menos o YB, desde que no denominador nós coloquemos ali, ó, XA menos o XB. Tudo bem? Vamos fazer esse primeiro exemplo que diz o seguinte: determine o coeficiente angular nos seguintes casos. No item A, nós temos assim, ó, reta que passa por esses dois pontos, e reparem que esses dois pontos estão com as coordenadas aqui muito bem definidas. Se nós pensarmos em colocar esses pontos no plano cartesiano, mais ou menos nós teríamos o seguinte, tá? Mais ou menos, tá? O ponto A, o x é negativo e o y é positivo, ou seja, ele está mais ou menos aqui assim no segundo quadrante. Por exemplo, temos o ponto A. Enquanto que o ponto B, tanto o x quanto o y são positivos, ou seja, está no primeiro quadrante. 3 para o x e 2 para o y, mais ou menos aqui assim temos o ponto B. Então, aqui as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. Nós temos aqui a reta decrescente, como se pode ver aqui visualmente, tá? Agora, como é que a gente pode determinar o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos aqui? Pessoal, nem se fazia necessário o desenho aqui da figura, tá? Mas é só para você aprender um pouco mais e a gente ficar um pouco mais aprofundado em relação a esse assunto aqui. Agora, o coeficiente angular, como nós vimos, é o m, que nada mais é do que a tangente do ângulo alfa. Lembra o seguinte, ó, nessa situação, o ângulo alfa é este ângulo aqui, ó. Ele vem no sentido aqui, ó, anti-horário até encontrar a reta. Tudo bem? Então, nessa situação, a tangente do ângulo alfa será, olha só, é a variação no y, vamos pegar primeiramente o ponto A, ou seja, o y do ponto A, que é o 4, menos o y do ponto B, que é o 2. Agora, denominador. Se eu comecei com o ponto A, vamos começar com o ponto A aqui também. O x do ponto A é menos 5, menos o x do ponto B, que é o 3. O que nós vamos ter aqui, ó? 4 menos o 2 é o 2. Denominador, menos 5 com menos 3 é menos 8. Pessoal, matemática básica aqui, ó. O negativo no denominador é a mesma coisa que nós colocarmos o negativo no numerador ou o negativo na frente dessa fração. Então, nós poderemos dizer assim, ó, que a tangente deste ângulo alfa, que nada mais é do que o coeficiente angular, é igual a menos 2 dividido por 8, ou seja, menos 1/4. Beleza? Agora, pessoal, no item B, nós temos aqui o gráfico dessa reta crescente, que está tocando aqui os eixos coordenados no x igual a 3 e no y igual a menos 4. Tudo bem? Olha só, visualmente nós temos aqui, ó, o ângulo alfa, tá? E nós poderemos descobrir o coeficiente angular dessa reta utilizando aqui uma ideia geométrica e o que nós acabamos de aprender. Primeiramente, vamos ver a ideia geométrica utilizando a geometria plana. Ou seja, se nós temos aqui o ângulo alfa, eu posso dizer que aqui nós temos o ângulo alfa também, porque nós temos dois ângulos que são opostos pelo vértice. Pensando nessa situação,
nós poderemos agora analisar esse triângulo retângulo formado aqui. Tudo bem? O que seria este cateto oposto ao ângulo alfa? É esse comprimento aqui, ó. Pessoal, o comprimento é um valor positivo. Então, este cateto aqui, ó, como nós temos aqui o menos 4, este comprimento é 4. Enquanto que o cateto adjacente é o comprimento deste cateto, que nada mais é do que o valor 3. Então, o coeficiente angular dessa reta, que é dado pela tangente do ângulo alfa, é simplesmente o cateto oposto a alfa, que é o 4, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é o 3. Beleza? Então, utilizamos aqui uma abordagem da geometria plana para encontrarmos o coeficiente angular dessa reta. Porém, nós poderíamos pensar unicamente na geometria analítica. Olhem só, nós temos aqui, ó, por exemplo, este ponto e este ponto. Vou chamar de ponto A e ponto B. O ponto A possui coordenadas 3 e 0, enquanto que o ponto B possui coordenadas 0 e menos o 4. Beleza? Então, dessa forma, o coeficiente angular será dado pelo seguinte, ó, é a variação no y, por exemplo, ponto A aqui, ó. O y do ponto A é 0, menos o y do ponto B, menos o menos 4, ficaremos com mais o 4. Agora a variação no x, ó. X do ponto A, que é o 3, menos o x do ponto B, que é o 0, teremos então 4/3 também, claro, né, para o valor do coeficiente angular dessa reta crescente que nós temos aqui. Beleza? Até esse momento, nós falamos apenas do coeficiente angular. Se ele for um valor positivo, teremos uma reta crescente. Se ele assumir um valor negativo, teremos uma reta decrescente. Agora, pessoal, vamos ver o que vem a ser a equação reduzida de uma reta. Vem comigo aqui. Agora, no item 3, vamos ver, então, o que é a equação reduzida de uma reta. Beleza? Olha só, na aula anterior, nós vimos a equação geral da reta que possui esse formato aqui, ó. AX mais BY mais o C igual a 0. E o que define bem a equação geral é justamente isso daqui, ó, gente. Estar a equação igual a 0. Se está igual a 0, do outro lado aqui, ó, todos os elementos da equação, nós temos aqui o formato, então, da equação geral de uma reta. Tudo bem? Agora, em relação à equação reduzida, ela é dada por esse formato aqui, gente, ó. Y é igual a m vezes o x mais o n, tá? E o que caracteriza a equação reduzida? Isso daqui, gente, ó. O y isolado, tá? Quando tiver y igual, nós temos a equação da reta no formato reduzido. Vou escrever aqui, ó. Equação reduzida no caso da reta. Beleza? Agora, olha só, pessoal. Aqui, ó, nós temos o m, que nós acabamos de ver, que é o quê, pessoal? É o nosso coeficiente. Escreva aí, hein? Coeficiente angular da reta. Vamos deixar só coeficiente angular, tá? Em relação a ele, só retomando aqui, né? Se ele for um valor positivo, ou seja, m maior do que 0, nós vamos ter uma reta crescente. Aqui a gente vai fazer um bom resumo de equação reduzida, tá? Do contrário, se esse coeficiente angular aqui, ó, ou seja, o valor que multiplica o x, ele for um valor negativo, menor do que 0, nós teremos, nesse caso, uma reta decrescente, como acabei de comentar, tá? Escreve tudo aí, tá, gente? Decrescente. Beleza? Agora tem um outro parâmetro aqui que é muito importante na equação reduzida, que é o termo independente na equação reduzida, tá? Que eu estou chamando aqui de n.
Este n, ele é conhecido como coeficiente linear da reta, tá? E ele informa exatamente, escreva lá, ó, aonde a reta, vamos botar em azul aqui, onde a reta corta o eixo y. Beleza? Se eu colocar, por exemplo, um plano cartesiano mais ou menos assim, ó, temos aqui o eixo x e o eixo y, e colocar, por exemplo, essa reta crescente. Poderia ser uma reta decrescente sem problema algum, tá? Nós vimos até esse momento que a tangente deste ângulo aqui, ó, que eu chamei de ângulo alfa, é justamente o coeficiente angular dessa reta, tá? Então, o coeficiente angular é a tangente do ângulo alfa. Tudo bem? Agora, o coeficiente linear, ele informa justamente onde a reta, ou seja, o local que a reta cruza aqui, ó, o eixo das ordenadas, tá? E este valor n aqui, ó, na equação reduzida, é justamente o valor dessa intersecção entre a reta e o eixo y. Tudo bem? Pessoal, tudo que nós estamos vendo aqui, nós já vimos lá na função afim. O gráfico da função afim, ele é representado por uma reta, e por isso, na função afim, nós também vimos o coeficiente angular e o coeficiente linear. Não há diferença alguma, tá? Então, não precisa se preocupar com isso. Bom, olha só uma coisa muito importante, pessoal. Você somente conseguirá descobrir o coeficiente angular e o coeficiente linear, ou seja, visualizar eles, na equação reduzida de uma reta. Feito, e se eu tiver a equação geral? Se você tiver a equação geral como nós temos aí, você isola o y, aí isolando o y, você consegue descobrir ali, ó, visualmente o coeficiente angular, que é o coeficiente do x, e o coeficiente linear, que é o termo independente. Tudo bem? Vamos agora fazer alguns exemplos aí sobre a equação reduzida, que é muito importante para nós. Vem comigo aqui. Olha só, nesse exemplo 2, nós temos o seguinte. A reta R, ela passa pelos pontos A e B, como vocês podem ver, com as coordenadas aqui bem definidas, tá? E a pergunta, ó, determine a equação reduzida dessa reta R. Pessoal, vocês irão perceber que na geometria analítica, nós poderemos chegar ao mesmo resultado utilizando ali caminhos diferentes. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer de duas maneiras esse exemplo aí, até para encorpar um pouco mais aí todo o conhecimento que você está recebendo em relação a esse assunto. Beleza? Acompanha aí, tá? Vem comigo aqui. Nessa primeira maneira, eu vou descobrir a equação da reta que passa por esses dois pontos. Bom, como nós vimos na aula anterior, nós podemos utilizar aquele macete, né? Vamos colocar primeiro as coordenadas do ponto A, por exemplo, 1 e 2. Depois eu vou colocar do ponto B aqui, ó, menos 2 e 5. Aí coloco o x e o y e finalizo com o ponto que eu comecei, 1 e 2, tá? E esse determinante aqui, né, esse macete, é igual a 0. Bom, o que nós poderíamos fazer aqui, ó? Multiplicando descendo, a gente mantém o sinal. 1 vezes o 5, 5. Menos 2 vezes o y, menos 2y. X vezes o 2, 2x. Agora, subindo, a gente troca o sinal. Aqui, ao invés de ser y, colocaremos menos o y. X vezes o 5 seria 5x. Vamos colocar menos 5x. E aqui, ao invés de ser menos o 4, colocaremos mais o 4 igual a 0. Agora, vamos juntar aqui, ó. 2x com menos 5x, teremos menos 3x. Agora, menos 2y com menos y, menos 3y. E o 5 somado com o 4, teremos o valor 9, isso aqui é igual a 0. Pessoal, nós temos aqui o formato geral. Nós poderemos simplificar um pouco da seguinte forma, ó. Dividir os três termos aqui por menos o 3. Não que seja uma necessidade, tá, gente? Mas se nós dividirmos por menos 3, olha só, esse termo aqui, ó, dividido por menos 3,
ficaremos com o x, aqui ficaremos com o y, e 9 dividido por menos 3, teremos o menos 3. Isso aqui é igual a zero. Então, o que nós temos aqui é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Como nós queremos aqui a equação reduzida, pessoal, a equação reduzida é nós isolarmos o y. Se nós isolarmos o y aqui, ficaremos com y é igual, este x vai para o lado direito, ficaremos com menos o x, este menos 3 vai para o lado direito, ficaremos com mais o 3. Reparem que nessa situação aqui, o coeficiente angular é menos 1 e o coeficiente linear é 3 positivo. Então, se nós formos colocar aqui no plano cartesiano, mais ou menos, tá, gente, nós teríamos isso daqui, ó, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e vamos colocar aqui essa reta decrescente, já que o coeficiente angular aqui, ó, é um valor negativo. Nós temos ali que o coeficiente linear é exatamente o 3 positivo, então está cruzando o eixo y aqui no 3. Agora, como é que eu faço para descobrir onde cruza aqui o eixo x? Aqui, ó, esse ponto, o y é zero. Se nós colocarmos o y igual a zero, teremos, então, menos o x mais o 3. Ou seja, o x é igual a 3. Então, nesse ponto aqui, ó, de cruzamento dessa reta com o eixo das abscissas, nós temos o x igual a 3. Mas, enfim, tá, gente? O que nós temos aqui, ó, é a equação reduzida solicitada, tá? Vamos colocar aqui, ó, equação reduzida. Tudo bem? Essa foi uma maneira. Qual é a outra maneira, Ferreto? Utilizando a descoberta do coeficiente angular através dos dois pontos conhecidos. Lembra? Olha só. O coeficiente angular, que nada mais é do que a tangente do ângulo alfa, ele pode ser descoberto como sendo a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x. Olha só, primeiramente, por exemplo, ponto A. Y do ponto A é o 2, menos o y do ponto B, que é o 5, dividido x do ponto A, que é 1, menos o x do ponto B, que é o menos 2. Menos o menos 2, ficaremos com mais o 2. Então, nessa situação, vamos ter 2 menos o 5 é menos o 3, dividido por 1 mais 2, que é 3, e essa divisão aqui é exatamente igual a menos 1. Então, o coeficiente angular é menos 1. Poderemos, então, escrever que a equação reduzida da reta, que é dada por y igual a mx mais o n, ela fica assim, ó, y é igual ao m, que é menos 1, então menos 1 vezes o x, menos o x mais o n. Agora, Ferreto, como é que a gente faz para descobrir o coeficiente angular? Faz o seguinte, ó, no lugar do y e do x, coloque as coordenadas de qualquer um desses dois pontos que está aqui. Por exemplo, pegando o ponto A e substituindo aqui nessa equação, nós vamos ter o seguinte, ó, o y é 2, isso aqui é igual a menos o x, que é 1, mais o n. Este menos 1 aqui, ó, ele vai lá para o lado esquerdo com sinal positivo. Então, teremos que o n aqui, ó, que é o coeficiente linear, ele será igual a 2 mais o 1, ou seja, o n é 3. Então, olha só, pessoal, nós temos o coeficiente linear, nós temos o coeficiente angular, então nós temos aqui, ó, a equação da reta, no caso a reduzida, né? Y é igual ao coeficiente angular, que é menos 1 vezes o x, menos o x, mais o n, no caso o n é 3, ou seja, mais o 3. Então, temos aqui, ó, da mesma forma que nós tínhamos visto aqui, dessa outra maneira, tá? Essa maneira aqui, então, descobrimos a equação reduzida da reta, tá? Então, nós temos aqui, ó, a segunda maneira de nós calcularmos. Fica ao seu critério decidir qual a maneira que você acha melhor para chegar ao resultado. Beleza? Agora, vamos ao terceiro e último exemplo. Olha só, na figura abaixo,
P é o ponto de intersecção, tá? Intersecção das retas R e S. Determine as suas coordenadas. Então, nós temos aqui ó, a reta R e aqui está a reta S. Pessoal, olha só, para descobrir o ponto de intersecção, lembre que eu falei na última aula, né? Pensou em intersecção, pensou em sistema. Então, nós deveremos descobrir quais são as equações da reta R e da reta S e fazer um sistema de equações com essas duas retas. Aí nós iremos descobrir o ponto de intersecção delas. Tudo bem? Primeiramente, vamos descobrir aqui a reta R, tá? Qual é a sua equação? Em relação à reta R, o que a gente sabe? A gente sabe que possui um ângulo aqui de 30 graus com o eixo x e passa no x igual a menos o 2, tá? Então, o coeficiente angular dessa reta R nada mais é do que a tangente deste ângulo alfa, ou seja, a tangente de 30 graus. Lembrem sempre, tá, gente? O ângulo ele é formado sempre no sentido anti-horário a partir do eixo x, tá? Tangente de 30 graus, o resultado é a raiz quadrada de 3 dividido por 3. Tudo bem? E nós temos um ponto que essa reta passa. Está passando por este ponto aqui, ó, que possui coordenadas menos 2 e 0. Beleza? Então, qual é a equação dessa reta R? A reta R, nós poderíamos escrever assim, ó, y é igual a m vezes o x mais o n. Não é verdade? O m, aqui é o coeficiente angular da reta R, é a raiz de 3 sobre 3. Então, nós teremos o y é igual a raiz de 3 dividido por 3 vezes o x mais o n. Bom, para descobrir o coeficiente linear, o que eu posso fazer? Ó, pegar as coordenadas desse ponto aqui ó, e substituir no y e no x. E aí eu vou descobrir o n. Então, o y aqui ó, ele é 0, é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 3 vezes o x, que é menos o 2, mais o n. Então, dessa forma, pessoal, o n aqui será este menos 2 vezes o raiz de 3, teremos menos 2 raiz de 3 sobre 3. Passando para o lado esquerdo, passará negativo. Então, teremos que o coeficiente linear será 2 raiz de 3 dividido por 3. Então, nessa situação, temos que a reta R é dada por y é igual ao m, né, que é a raiz de 3 sobre 3, vezes o x, mais o n, que é 2 raiz de 3 sobre o 3. Poderíamos colocar o 3 aqui, ó, embaixo de toda a equação aqui, sem problema algum, do lado direito, né? Bom, agora, nós poderíamos descobrir o quê, gente? A equação da reta S. Da mesma forma, olha só, o coeficiente angular da reta S é a tangente do ângulo de 60 graus. E a tangente de 60 graus, o resultado é raiz quadrada de 3. Então, substituindo, na equação reduzida, teremos que o y é igual a raiz de 3 vezes o x mais o n. No lugar aqui do y e do x, vamos colocar as coordenadas desse ponto conhecido aqui da reta S. Esse ponto aqui ó, é o ponto 1 e 0. Concordam comigo? Então, substituindo, nós vamos ter o y igual a 0. Isso aqui é igual a raiz de 3 vezes o 1, que é a raiz de 3, mais o n. Nessa situação, então, o coeficiente linear será igual, este raiz de 3 vai para o outro lado, com o sinal negativo, então o coeficiente linear será menos o raiz quadrada de 3. Substituindo aqui na equação reduzida, teremos então que a equação reduzida da reta S é dada por y é igual a raiz de 3 vezes o x menos o raiz quadrada de 3. Tudo bem, pessoal? Nós temos então a reta S e a reta R. Para determinar então este ponto aqui ó, de intersecção, nós vamos fazer um sistema. Nessa situação, reparem que o y aqui ó, está isolado nas duas equações.
Ou seja, vamos apenas igualar aqui, ó, o lado direito das duas equações, tá? Então, o que que nós teremos? Teremos, por exemplo, que raiz quadrada de 3, vamos fazer aqui, ó, vezes o x menos o raiz de 3, acaba sendo igual a tudo isso daqui, ó, que é a raiz quadrada de 3 vezes o x mais o 2 raiz quadrada de 3, tudo isso daqui, ó, dividido por 3. Bom, esse denominador 3, ele pode passar para o outro lado, ele passa multiplicando. Ou seja, ele irá triplicar aqui, ó, teremos então 3 raiz de 3 vezes o x, menos o 3 raiz quadrada de 3, isso aqui é igual a raiz de 3 vezes o x, mais o 2 raiz quadrada de 3. Pessoal, agora vamos mandar o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro lado. Aqui, ó, esse termo ele passa negativo, enquanto que esse termo ele passa para o outro lado positivo. Então, teremos aqui, ó, 3 raiz de 3x menos raiz de 3x, 2 raiz de 3x. Tudo bem? Isso aqui é igual a 2 raiz de 3 com mais 3 raiz de 3, 5 raiz de 3. Como nós temos aqui ó, multiplicações, sem problema algum vamos cancelar o raiz de 3 com o raiz de 3. Dessa forma ficaremos então que o x, ou seja, a abscissa do ponto P será 5 dividido por este 2. Beleza? Agora, se eu tenho x, eu posso substituir nessa equação ou nessa equação. Essa aqui é mais simples, né? Então, nós vamos ter que o y, ele será raiz de 3, que multiplica 5 meios, menos o raiz de 3. Tirando o mínimo aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. O mínimo é o 2. Denominador aqui, ó, é o 1, tá? Então, 2 dividido por 2 é 1, que multiplica 5 raiz de 3, teremos 5 raiz de 3. Agora, menos 2 dividido por 1 é 2, vezes o raiz de 3, 2 raiz de 3. Então, dessa forma, o y será 5 raiz de 3 menos o 2 raiz de 3, teremos o 3 raiz de 3 dividido por este valor 2 aqui. Beleza, pessoal? Então, como solicitado, nós temos aqui as coordenadas do ponto P, dadas assim, ó. O x dela é igual a 5 meios, e o y, ou seja, a sua ordenada, é 3 raiz de 3 dividido por 2. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos ao final dessa completa aula de equação reduzida. Tudo que nós vimos aqui serve para a função afim também e certamente irá te ajudar aí na sua caminhada rumo à aprovação. Beleza? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos, tá? Um abração e até mais.